Se você chegou até esse vídeo hoje, saiba que não foi por acaso. Deus tem algo especial para te dizer. Fique até o final, porque essa mensagem pode transformar a sua vida. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica agora no botão de inscrição e ativa o sininho para receber todas as nossas mensagens de fé. Que bom que você está aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, paz e bem a todos vocês. Que alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez, trazendo a palavra viva de Deus para iluminar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fico feliz que você separou um tempo do seu dia para estar aqui, para ouvir o que o Senhor quer te dizer. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer um pedido simples para você. Se você ainda não está inscrito nesse canal, por favor, clique agora no botão de inscrever-se ali embaixo do vídeo e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que a gente publicar uma nova mensagem, você vai ser avisado em primeira mão. Isso não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho de evangelização. É a sua forma de colaborar com essa missão de levar a palavra de Deus para cada vez mais pessoas. Então, faz isso agora e depois continua assistindo com a gente. Hoje, meus amigos, eu quero trazer uma reflexão muito especial. O evangelho que a igreja nos apresenta nesse quarto domingo da Quaresma é um dos mais bonitos, um dos mais profundos e, eu diria também, um dos mais cheios de vida de todo o Novo Testamento. Estamos falando do capítulo 9 do Evangelho de São João, a história do homem que nasceu cego e que foi curado por Jesus. Mas antes que você pense, essa história eu já conheço. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós nunca terminamos de entender essa passagem. Cada vez que nós mergulhamos nela com o coração aberto, o Espírito Santo nos revela algo novo, algo que toca diretamente onde a gente está na vida. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Imagina comigo essa cena. É mais um dia comum em Jerusalém. Um movimento nas ruas, as pessoas caminhando para o templo, os mercadores gritando, as crianças brincando. E ali, num canto qualquer, sentado no chão, está um homem. Não é um homem qualquer. Ele nasceu sem enxergar. Nunca viu o rosto da própria mãe. Nunca viu o nascer do sol. Nunca olhou para o céu e admirou as estrelas. Ele nasceu dentro de uma escuridão que nunca havia conhecido a luz. Esse homem vivia pedindo esmola. Era mendigo. Na sociedade daquela época, quem tinha uma limitação física assim, praticamente não tinha direitos, não tinha voz, não tinha futuro. Era alguém que dependia da caridade alheia para sobreviver. Imagine a solidão desse homem. Imagine o quanto ele deve ter questionado o próprio destino. E é exatamente nesse ponto que Jesus entra em cena. Ele passa por ali com os seus discípulos. E logo vem a pergunta deles. Uma pergunta que revela muito sobre como as pessoas pensavam naquele tempo. Mestre, quem foi que pecou para que esse homem nascesse desse jeito? Foi ele mesmo ou foram os pais dele? Olha que pergunta pesada, meus irmãos. Os discípulos já assumiram que alguém tinha que ser culpado. Alguém tinha que ter errado para aquela situação existir. É a lógica humana buscando uma explicação, tentando achar um responsável pelo sofrimento alheio. E eu pergunto a vocês, quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quando vemos alguém passando por uma situação difícil, a nossa primeira reação não é compaixão. Às vezes, é julgamento. Essa pessoa deve ter feito algo errado. Ela está pagando por alguma coisa. Nós queremos explicar o sofrimento do outro em vez de simplesmente acolhê-lo. Mas aí Jesus responde de um jeito
que quebra toda essa lógica de julgamento. Ele diz: nem ele pecou, nem os pais dele. Pronto. Jesus fecha essa discussão. Ele não deixa o sofrimento desse homem virar palco de debate teológico. Ele simplesmente olha para a situação com amor e diz: isso aconteceu para que a glória de Deus pudesse ser revelada nele. Que resposta linda, meus irmãos! Que visão diferente da visão humana. Agora deixa eu explicar uma coisa importante aqui, para que nenhum de nós saia com o entendimento errado. Quando Jesus fala que nem ele, nem os pais pecaram, ele não está dizendo que pecado não tem consequências, porque tem. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, Deus fala assim para o povo de Israel: vou acabar com esse ditado que vocês usam em meu povo. E qual era esse ditado? Era o seguinte: quando os pais comem uvas verdes, são os filhos que ficam com os dentes doendo. Ou seja, o pecado dos pais recai sobre os filhos. Deus mesmo desfaz essa ideia distorcida. Cada pessoa responde pelos seus próprios atos. O pecado do pai não condena o filho. O pecado da mãe não define o destino do filho. Cada um vai responder diante de Deus pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Agora, e isso é fundamental, existe sim uma consequência geral do pecado original de Adão e Eva que afeta toda a humanidade. Antes da queda, no Jardim do Éden, não existia doença, não existia morte, não existia sofrimento. Quando o pecado entrou no mundo, ele trouxe consigo todas essas realidades dolorosas. Então, quando alguém nasce com uma limitação, quando alguém fica doente, quando alguém sofre isso, não é Deus punindo aquela pessoa em especial, é a consequência geral da fragilidade humana que herdamos desde a origem. Por isso, meus irmãos, cuidado com quem diz assim: você está doente porque é pecador e Deus está te punindo. Isso é uma mentira. Isso não é o Deus que Jesus nos revelou. O nosso Deus não é um Deus que fica esperando a gente errar para bater. O nosso Deus é um Pai que, mesmo diante do sofrimento, está presente, está agindo, quer manifestar a sua glória e o seu amor. E aí, Jesus faz algo extraordinário. Ele pega um pouco de terra, mistura com a própria saliva, faz uma espécie de lama e coloca sobre os olhos daquele homem. Depois, manda ele ir se lavar na piscina de Siloé, que em hebraico quer dizer enviado. E o homem obedece. Ele vai, ele se lava e volta enxergando. Meus irmãos, pense nessa cena com toda a seriedade que ela merece. Um homem que nasceu cego não é um homem que perdeu a visão por um acidente. Não é alguém que teve uma doença e ficou com problema nos olhos. Ele nasceu assim. Desde o ventre da mãe, aquele sistema visual nunca funcionou. Provavelmente havia ausência ou comprometimento estrutural nos olhos desde o nascimento. Para a medicina, mesmo hoje com todos os avanços que existem, há limitações imensas quando se trata de cegueira congênita. Imagine na época de Jesus, sem anestesia, sem cirurgia, sem tecnologia nenhuma. Impossível, cientificamente, impossível. Mas para Deus, nada é impossível. É exatamente aí que nós entendemos o que é um milagre de verdade. Não é um truque. Não é uma coincidência bem explicada. Um milagre é quando a ciência humana chega nos seus limites e diz: não tem explicação. É quando a realidade é transformada de um jeito que só quem criou todas as coisas poderia fazer. Imagina um médico oftalmologista examinando esse homem antes e depois. Antes, nada a fazer. Impossível recuperar a visão. Depois,
O homem enxerga perfeitamente. O médico ficaria boquiaberto, pasmado, sem palavras, porque a realidade que ele vê diante dos olhos não cabe em nenhum livro de medicina, em nenhum protocolo clínico, em nenhuma teoria. E foi isso que Jesus fez. Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é o Criador. Porque quando o Criador toca o que foi criado, tudo pode ser refeito, restaurado, renovado. Irmão, irmã, pausa rápida aqui. Se você está sendo abençoado com essa mensagem, me faz um favor. Clica no botão de inscrever-se agora, se ainda não fez isso, e ativa o sininho. Todo dia a gente precisa de um alimento espiritual. E aqui no canal você vai encontrar isso. Inscreve-se, ativa o sino e volta aqui com a gente, porque a mensagem ainda não acabou. Mas, meus irmãos, aqui começa o que eu chamo da parte mais trágica dessa história. Porque o milagre aconteceu. O homem que era cego passou a enxergar. Isso era motivo de festa, de celebração, de alegria. Era para todo mundo correr, para ver, para louvar a Deus, para dizer: que maravilha, que coisa linda, Deus está no nosso meio. Mas não foi isso que aconteceu com todo mundo. Os fariseus, os líderes religiosos da época, em vez de se alegrar com a cura, fizeram o quê? Foram investigar, foram questionar, foram procurar um problema. Encontraram Jesus tinha feito a cura num sábado. Para os fariseus, o sábado era o dia do descanso. Nenhum trabalho podia ser feito. E para eles, curar alguém era considerado trabalho. Então, em vez de olhar para o milagre e louvar a Deus, eles olharam para o dia da semana e disseram: esse homem não pode ser de Deus, porque não respeita o sábado. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é o que acontece quando a religião vira regra sem amor, quando a fé vira controle sem compaixão, quando o coração fecha mais do que abre. Os fariseus tinham os olhos abertos, mas eram os cegos da história. Eles não conseguiam ver a glória de Deus manifestada bem na frente deles. Preferiam se agarrar às regras do que se deixar tocar pela graça. E veja só que absurdo, eles chamaram o homem curado, interrogaram ele, chamaram os pais dele, tornaram a chamar o homem e no final expulsaram ele da sinagoga. Ou seja, o homem que recebeu o maior dom da sua vida, a visão foi punido por isso, foi excluído, foi jogado para fora da comunidade religiosa. Que injustiça, que crueldade! Mas infelizmente isso ainda acontece hoje, de formas diferentes. Às vezes, as pessoas que mais deveriam acolher são as que mais excluem. Às vezes, exatamente no espaço que deveria ser de abrigo e acolhimento, alguém encontra rejeição e julgamento. Se você já passou por isso, saiba que Jesus está do seu lado. Ele nunca te expulsará. Irmão, irmã, para um instante aqui com a gente. Se essa mensagem está tocando o seu coração, se você acredita que Jesus é o Senhor da sua vida e que Ele tem o poder de curar, de restaurar e de transformar tudo, escreve agora ali nos comentários a palavra Amém. Esse gesto simples é uma declaração de fé. É você dizendo: eu acredito, eu creio, Senhor. Escreve Amém nos comentários agora. E se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe o vídeo com seus amigos e familiares pelo WhatsApp e também nas redes sociais. Leva essa mensagem para alguém que precisa ouvir hoje. Agora chegamos ao ponto mais bonito de toda essa história. Aquele homem foi expulso da sinagoga. Estava sozinho, rejeitado pelos líderes religiosos, excluído da comunidade. Era para estar destruído. Era para ter perdido a esperança. Mas Jesus soube
que ele tinha sido expulso. E Jesus foi atrás dele. Irmão, irmã, isso aqui precisa entrar fundo no coração de cada um de nós. Jesus foi atrás do excluído. Jesus ele não ficou esperando que o homem voltasse rastejando, pedindo desculpa, prometendo que ia se comportar. Não, Jesus deu o primeiro passo. Jesus foi buscar aquele que estava perdido, rejeitado, jogado para fora. E quando Jesus o encontra, faz uma pergunta que muda tudo. Você acredita no Filho do Homem? O homem que ainda não sabia quem era Jesus de verdade, porque quando a cura aconteceu, ele nem enxergava, não tinha visto o rosto de Jesus, responde com uma honestidade linda. Mas quem é ele, Senhor, para que eu possa crer? E aí Jesus revela: você o está vendo agora? É aquele que está falando com você. Meus irmãos, imagine esse momento. Aquele homem olha para Jesus, e aquele rosto, o primeiro rosto, que ele realmente enxergou com clareza, depois de toda uma vida de escuridão, era o rosto de Jesus Cristo. A primeira imagem verdadeira gravada naquela retina restaurada era o próprio Filho de Deus. Que momento, que encontro, e o que o homem faz? Sem hesitar, sem colocar condições, sem pedir mais provas, ele responde: eu creio, Senhor, e se prostra diante de Jesus. Aqui eu preciso explicar algo importante. Quando o Evangelho diz que ele se prostrou, não está falando que ele se ajoelhou simplesmente. Prostrar-se, na tradição bíblica, é deitar-se com o rosto no chão. É a posição de adoração mais completa que existe. É quando o ser humano se coloca na posição mais humilde possível diante de Deus. É quando você diz, com o próprio corpo: tu és maior do que eu, tu és Senhor. Eu me rendo. E aquele homem fez isso, espontaneamente, com toda a sinceridade do coração. Meus irmãos e minhas irmãs, esse homem que nasceu cego nos deixa uma lição profunda sobre o caminho da fé. Observa a trajetória que ele fez ao longo dessa história toda. No começo, quando as pessoas perguntam quem curou ele, o que ele diz? Um homem chamado Jesus. Ele sabe o nome, mas não sabe mais nada. Só sabe que veio um homem e ele foi curado. Depois, quando os fariseus pressionam ele, perguntam o que ele acha daquele Jesus que curou num sábado, o que ele responde? É um profeta. Ele avança um passo. Já não é só um homem qualquer, é um profeta, alguém enviado por Deus. E finalmente, quando Jesus se revela para ele, quando ele olha nos olhos do Salvador e ouve: sou eu, estou falando com você, o que acontece? A fé explode. O reconhecimento acontece. E ele cai de joelhos de rosto no chão diante do Filho de Deus. Isso, meus irmãos, é o caminho da fé. É um processo, ninguém vai de zero à contemplação mística da noite para o dia. A fé cresce. A fé amadurece, a fé vai se aprofundando à medida que a gente tem mais experiências com Deus. À medida que a gente para de só ouvir falar e começa a viver pessoalmente o encontro com Cristo. Você está em que etapa desse caminho hoje? Você conhece o nome de Jesus, mas é só um nome? Ou Jesus para você já é um profeta, alguém que você respeita, mas ainda não entrou de verdade na sua vida? Ou você já chegou ao ponto de prostrar-se diante dele e dizer do fundo do coração: eu creio, Senhor. Estamos no tempo da Quaresma. E a Quaresma, meus amigos, não é só uma época de deixar de comer chocolate ou de sacrifício externo. A Quaresma é um tempo de conversão interior. É um tempo de olhar para dentro de si mesmo e perguntar: o que está me impedindo de ver Deus na minha vida? Quais são as minhas cegueiras? Porque não é só o homem do Evangelho que pode ser cego. Nós podemos estar cegos também. Cegos para o sofrimento
do próximo, cegos para a graça de Deus agindo na nossa vida, cegos para as coisas que realmente importam, cegos de tanto olhar para o que é passageiro e esquecer o que é eterno. E o remédio é o mesmo que Jesus aplicou naquele homem há 2000 anos. É a lama. Parece esquisito, né? Mas pensa comigo. A lama é feita de terra, que é de onde o ser humano veio, e de saliva, que é o sopro da boca de Jesus. Lembrando quando Deus soprou vida nas narinas de Adão. Jesus toca aquele homem com um que está mais próximo, a terra e o sopro, e recria o que estava quebrado. Na nossa vida, esse toque de Jesus acontece quando a gente se abre para a palavra de Deus, quando a gente vai à missa e recebe a Eucaristia, quando a gente ora de verdade, de coração e não só de boca, quando a gente se reconcilia com Deus no sacramento da confissão. É nesses momentos que Jesus coloca a mão nos nossos olhos e diz: vai, lava-te, e você vai enxergar. Meus irmãos, nós somos salvos no dia em que paramos de ouvir falar de Jesus apenas como uma figura histórica, como um personagem de livro, como alguém que viveu há 2000 anos e não tem nada a ver com a nossa vida de hoje, e começamos a encontrá-lo pessoalmente. No dia em que caímos diante dele e dizemos: eu creio, Senhor, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, eu não tenho ninguém além de Ti. Esse é o momento pleno da nossa existência, porque nós fomos criados para isso. Nós não somos acidentes do universo, nós não somos fruto do acaso. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, criadas para amá-lo, para reverenciá-lo, para adorá-lo. E quando a gente finalmente faz isso, quando a gente finalmente se prostra, algo se encaixa por dentro, a vida faz sentido de um jeito que nenhum dinheiro, nenhum sucesso, nenhum prazer mundano consegue dar. Nós católicos temos o privilégio de adorar a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas em um único Deus. E essa adoração acontece de maneira plena e real em cada Santa Missa, porque na missa o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Não é símbolo, não é metáfora, é real. É Jesus presente no meio de nós. Por isso, nesse 4º domingo da Quaresma, eu te convido, vai à missa com o coração aberto. Deixa Jesus te tocar. Deixa Ele abrir os seus olhos para o que você ainda não consegue ver. Confia nele, prostrei-te diante dele e professa a sua fé com coragem. Eu creio, Senhor. E antes de eu encerrar, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero fazer um pedido especial. Você que está aqui e tem fé, reze por aqueles que ainda não creem. Pensa nas pessoas ao seu redor que estão vivendo numa escuridão espiritual. Parentes, amigos, colegas de trabalho, talvez alguém que você ama muito e que está longe de Deus. Nossa Senhora de Fátima, em suas aparições, pediu com muita insistência que rezássemos por aqueles que não acreditam. Ela mesma se preocupa com cada filho que está perdido, e nós somos instrumentos dessa graça. Quando a gente reza pelos que não creem, estamos colaborando com o plano de Deus para a salvação deles. Então hoje, além de você mesmo fazer um ato de fé e dizer: eu creio, Senhor, leva no coração alguém que precisa conhecer Jesus. Reza por essa pessoa, oferece um sacrifício por ela. Sê para ela o sinal de que Deus existe e que Ele ama. Meus irmãos e minhas irmãs, antes de encerrar, vamos receber juntos a bênção de Deus Todo-Poderoso, que desça sobre cada um de vocês a bênção do Pai, que é o Criador de toda a vida, a bênção do Filho, que é o nosso Salvador e Senhor, e a bênção do Espírito Santo, que é o Consolador,
que habita em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que nesse domingo e em todos os dias que virão, nenhum de nós permaneça cego. Que Deus abra os olhos de quem ainda não vê, que Ele cure quem está ferido, que Ele restaure quem está quebrado, e que cada um de nós possa olhar para Jesus e dizer com toda a força do coração: eu creio, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe Nossa, cubra cada um de vocês com o seu manto de proteção. Se esta mensagem tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. Esse simples gesto é a sua declaração de fé. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Leva essa palavra para alguém que precisa ouvir hoje. Você nunca sabe quem está esperando exatamente essa mensagem para abrir o coração para Deus. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações. Assim você vai receber em primeira mão todas as mensagens, reflexões e pregações que publicamos aqui. É gratuito, é simples e faz uma diferença enorme para o nosso trabalho de evangelização. Obrigado por estar aqui. Obrigado por cada minuto do seu tempo dedicado à palavra de Deus. Até a próxima mensagem, com muito amor e com a bênção de Deus sobre cada um de vocês. Paz e bem.